Você sabe quais são os direitos dos titulares dos dados pessoais trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Se não sabe, fique aqui comigo nessa aula que agora eu vou te explicar sobre eles. Eu sou a Daniela Avelar, sou advogada e consultora em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e agora nós vamos falar sobre os direitos dos titulares dos dados pessoais. Já expliquei que titular de dado pessoal necessariamente precisa ser uma pessoa física, ou seja, uma pessoa natural. Você que está me assistindo, eu não posso relacionar dado pessoal a uma pessoa jurídica, a uma empresa, seja ela pública, privada. Então é sempre e obrigatoriamente relacionada a uma pessoa física. Bom, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio para proteger essas pessoas físicas e, consequentemente, trouxe direitos e garantias que precisam ser exercidas por elas, ok? Então, lá no artigo 18 da LGPD, o legislador preocupou em trazer todos os direitos em que o titular do dado pessoal ele possui. E um deles é o acesso ao dado, ao tratamento de dado que está sendo realizado, a confirmação dos dados que estão naquele banco de dados, a correção dos dados que estão incompletos, incorretos. Isso nós já falamos também em outras aulas pelo princípio da qualidade dos dados pessoais. Além disso, eu preciso ali ter um direito de anonimizar, bloquear ou eliminar aqueles dados que estão sendo tratados de forma desnecessária ou em desacordo com a LGPD. Por exemplo, se a empresa ela não está respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, eu, como titular, posso exigir que aquele dado seja eliminado, descartado ou anonimizado, que nós já tratamos sobre esse processo de anonimização, que ele foge do escopo da LGPD. Além disso, eu tenho o direito de portabilidade desses dados a outro fornecedor de serviço. Isso também já estava garantido ao consumidor antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados. O consumidor ele tinha esse direito de portabilidade dos seus dados para outro prestador de serviço e isso veio confirmado na Lei Geral de Proteção de Dados no artigo 18. Além disso, eu tenho o direito de revogar o consentimento, como eu já falei com vocês em outra oportunidade. Quando eu utilizo a base legal do consentimento, ela é a mais frágil porque esse consentimento pode ser revogado, ou seja, a revogação do consentimento é um direito trazido pela LGPD ao titular do dado pessoal. E lá no artigo 18 temos diversos outros direitos, porém esses são os principais e mais comuns que podem ser aplicados e utilizados na nossa prática. Além disso, pessoal, como exercer, a quem solicitar, como cobrar esses direitos? Bom, é importante entender que aquela empresa ou órgão público que está tratando de dados pessoais, ela precisa ter a figura do encarregado de dados pessoais. Isso também é trazido pela LGPD e essa figura ela é responsável pela comunicação entre o titular do dado, pessoa física, a empresa, o órgão público, que é ali o agente de tratamento, e também responsável pela comunicação entre o agente de tratamento e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que fiscaliza, que exerce uma vigilância sobre a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quando eu for exercer, a princípio, os meus direitos como titular, eu vou requerê-los ao encarregado de dados. Eu vou achar ali uma forma de comunicação. Essa comunicação precisa ser por escrita, até mesmo para eu me resguardar como titular de dado pessoal. Então, eu preciso fazer prova ao meu favor. Eu solicito aquele cumprimento de um direito de forma escrita ao encarregado de dados pessoais. Se a empresa não tiver essa figura do encarregado, eu vou solicitar esse direito a algum mecanismo de comunicação, por exemplo, ao SAC. Muitas empresas têm um canal do SAC. Então, eu vou mandar ali a minha solicitação para esse SAC e vou registrar, novamente, como eu já falei com vocês. Caso não seja atendido ou caso não seja respondido, porque a empresa pode simplesmente ignorar essa solicitação e não responder o titular,
esse titular ele vai precisar recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou até mesmo o PROCON, se envolver uma relação de consumo, e caso não seja resolvido por essas autoridades, né, que aplicam aí, que exercem uma função de fiscalização administrativa, eu preciso recorrer ao Poder Judiciário para ali suprir uma necessidade, para suprir um requerimento, um atendimento de um direito solicitado pelo titular de dado pessoal. Então, assim, eu encerro essa aula de forma com os principais pontos para que vocês entendam a Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente que para aprofundarmos sobre os aspectos da lei, precisaríamos de outras oportunidades, mas eu quis aqui pontuar os principais tópicos para que vocês tenham a curiosidade e para que vocês tenham um norte para estudar, que é o mais importante. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição no meu canal de comunicação através do Instagram. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui ensinando sobre essa matéria que eu tanto sou apaixonada. Estou à disposição, como eu já disse a vocês, e não deixem de estudar sobre esse tema, porque além de ser muito relevante, é muito atual, porque o tempo todo nós estamos lidando com dados e distribuindo, enfim, nós precisamos ter ali uma consciência, e essa consciência só será atingida através do conhecimento. Então, muito obrigada e até a próxima!